Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Câmara na Rua e hoje nós vamos mergulhar no sabor autêntico da Serra da Mantiqueira. Vamos conhecer tradição, arte e história por trás dos queijos mais saborosos que nós temos na nossa região. Queijaria do Jordão, e nós temos aqui o Miguel Barroso, que é CEO, proprietário, mas gosta mesmo de ser chamado de queijeiro. É o queijeiro da Queijaria do Jordão. Obrigado por nos receber, Miguel. Prazer, e eu queria colar com uma pergunta para você. Por que a Serra da Mantiqueira? Tem alguma característica que motivou você a criar o produto Queijo do Jordão? Tem várias características, desde a própria situação climática, do clima que nós conseguimos ter aqui, ser uma região turística também, que nos proporciona também o desenvolvimento de produtos novos e de enriquecimento da região. E nós vamos conhecer agora todo o processo de produção do queijo, desde a extração do leite até a embalagem final, para você levar para sua casa e saborear esse queijo especial, esse queijo artesanal e autoral. Vamos lá? Bora! Agora a gente está aqui no coxo, para a gente começar a entender a produção do queijo Jordão. Miguel está aqui com a gente. Miguel, conta para a gente como é que surgiu a ideia da receita, de onde vem a receita e a inspiração para o queijo Jordão. Então, nós fomos convidados por Campos Jordão e com base nisso nós precisávamos de desenvolver um queijo que fizesse sentido para a cidade. E por causa do nosso sotaque também queria um queijo com um sotaque português. E aquilo que a gente tentou se inspirar um pouquinho foi no queijo da Serra da Estrela, que também é o ponto mais alto de Portugal continental, assim como aqui em Campos Jordão é a cidade mais alta do Brasil. E então termos também no produto algumas similaridades, que foram a aparência e a textura. Então nós aqui fazemos um queijo inspirado no queijo da Serra da Estrela, com uma textura e uma aparência muito semelhante, uma forma de consumo também igual. No entanto, o queijo da Serra da Estrela é feito com leite de ovelha e nós aqui só trabalhamos com leite de vaca Jersey. Por que o leite de vaca Jersey? Quais são as propriedades do leite que os levaram a fazer a produção com a vaca Jersey? Nós precisamos de usar leite de vaca Jersey, é extremamente importante por causa do teor de gordura e de proteína que também tem o leite. Isso aumenta-nos o nosso rendimento e na questão de textura e de sabor do queijo também faz toda a nossa diferença. Aqui hoje nós estamos no Rancho Dourado, que é uma fazenda clássica na produção de leite de vaca e só trabalha com leite de vaca Jersey. Porque uma das coisas que a minha avó também sempre me ensinou foi que não dá para fazer queijo bom com leite ruim. Nós precisamos de ter sempre o melhor leite se queremos ter o melhor queijo também. E aqui, felizmente, a gente conseguiu isso. Nós hoje provavelmente estamos com um dos melhores leites da região e isso faz todo o sentido e é extremamente necessário para o produto que a gente também quer alcançar. A extração do leite Jersey, das vacas Jersey aqui, toda ela é utilizada na confecção do queijo de vocês? Ou vocês também vendem para outros produtores? Aqui nós temos a fazenda dividida em duas partes. Aqui esta parte onde nós estamos é a fazenda a mais antiga e aqui toda a produção vai para a queijaria. Depois nós temos o outro lado da fazenda que tem uma produção um pouquinho maior e esse leite é então vendido para outras produções. Jordão. É devido ao convite da cidade de Campos do Jordão para montar a queijaria, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que como nós somos uma queijaria artesanal, todos os nossos queijos, que eu vos vou apresentar também, vão ter sempre um nome inspirado numa cidade da Serra da Mantiqueira. E então, para essa homenagem, por serem queijos autorais que nós desenvolvemos aqui, então nós damos esse nome de alguma cidade. Nós vamos ter o queijo Jordão, vamos ter o queijo Pinhal, vamos ter o queijo Xavier, vamos ter o queijo Lobato também. Então tudo com alguma característica que nós quisemos implementar aqui para eles ficarem autorais e representarem algum ponto aqui da nossa região. Qual é a diferença então agora, interessante sabermos disso, o queijo autoral? Qual é a diferenciação para o queijo, por exemplo, industrial, comercial, que tem assim uma abrangência, uma comercialização maior? Como é que é? Tem uma diferença grande nisso? Existem
Os queijos que a gente tenta colocar aqui sempre têm alguma característica diferente. Por exemplo, o nosso queijo do Jordão ser um queijo com uma textura extremamente cremosa de abrir de colher não é algo tão comum. Nós também trabalhamos com um queijo de casca lavada, que também não é algo muito comum para vocês verem aqui no nosso mercado. E aquilo que a gente faz é também olhar para o nosso cliente. Aquilo que nós temos esse intuito é olhar para o nosso cliente. O que é que ele vai precisar, o que é que vai fazer sentido para ele, e a partir daí nós tentarmos colocar alguma característica no produto que faça sentido. Então, Campos do Jordão, nós fomos muito influenciados pela cultura do fungi, alguma história voltada para os Alpes e a Suíça, aquela identificação que eles gostam de ter. Então, um queijo com uma textura cremosa, que se pudesse envolver num prato, numa refeição, criar-se alguma coisa diferente, isso faria sentido. Então, nós tentámos desenvolver esse queijo para Campos do Jordão. Depois existia também a possibilidade da raclette, então já também tentamos desenvolver um queijo com alguma característica que fizesse esse serviço. Não sendo um queijo de raclette, mas tendo alguma característica que o torne mais funcional. Temos, por exemplo, o queijo Xavier, tem uma característica muito própria, que é mais para se envolver com cerveja, devido ao monte à quantidade de cervejarias que se desenvolveram aqui na região da Serra da Mantiqueira. Então, tudo com algum propósito. Outro, por exemplo, o queijo Lobato foi a pedido de alguns clientes, de um cliente nosso, que queria um queijo com uma certa versatilidade para implementar nos seus pratos. Então, a pedidos de clientes com alguma característica, nós vamos colocando a nossa identidade e desenvolvendo esses queijos conforme a necessidade. Então, o número de títulos de queijo não está encerrado, depende da demanda de quem pede para vocês a caracterização de queijos, é isso? Sim. Completamente. Esse é o nosso propósito. Nós até temos aqui alguma vontade de todos os anos a gente tentar lançar um queijo novo, uma característica nova, desenvolver um queijo diferente. Isso para sempre também gerarmos uma certa curiosidade e para nos desafiarmos todos os anos com um produto novo. Então é esse o nosso objetivo e é isso que nos torna diferentes, se calhar, de um produto industrial. Que a gente já sabe o que é que está à espera. Aqui nós temos um produto definido, as pessoas quando procuram queijo Jordão sabem o que é que realmente vão buscar e procurar, mas com características que a grande indústria não vai conseguir colocar, por causa também do trabalho que nós temos com os produtos ser extremamente artesanal. Então tudo é muito manual, não temos nada dentro da queijaria que seja mecanizado ou que possa muitas das vezes ser mecanizado ou automatizado, então é tudo muito manual. É uma dedicação muito grande e um carinho muito grande pelo produto. Então isso que vai acabar também por fazer toda a diferença de uma produção industrial. Não é que uma produção industrial não seja delicado ou não tenha qualidade, ou né? não tenha qualidade. Não, muito pelo contrário. Nós temos empresas com bastante qualidade aqui, mas que os processos acabam por ser completamente incompatíveis com aquilo que a gente tem que dedicar aqui na nossa produção. A proposta da queijaria autoral é diferente, seria mais ou menos... Totalmente. Daqui a gente vai para onde, Miguel? Extração do leite. Do leite. Extrair o leite. Sim. Daqui a gente vai para onde? A próxima etapa dessa produção que nós vamos começar a conhecer. Aqui nós podemos ir então visitar a nossa sala de ordenha para perceber, a gente falar mais um pouquinho do processo de extração e depois a gente já pode descer e visitar a nossa queijaria. Muito bom. Vamos lá. Miguel, conta pra gente agora qual é a preocupação da fazenda, da queijaria, com o bem-estar do animal aqui, a criação, enfim. Então, é muito importante aqui nós primarmos pela qualidade de vida dos nossos animais. E isso vai desde o acompanhamento do parto, ao crescimento, à alimentação, à qualidade, ao tempo que o animal precisa de ter para entrar nas várias etapas da vida dele. E então nós tentamos chegar um pouquinho ao pormenor e colocar aqui algumas coisas que nos diferenciam. Desde, por exemplo, a escolha do piso, para ele ser um pouco mais áspero, para nós conseguirmos ter uma abrasão maior dos cascos.
aqui na sala de ordenha termos algo mais liso para facilitar a limpeza e higienização, sempre termos todo o nosso espaço limpo e asseado, não só para nós podermos andar e estarmos aqui tranquilos, mas também para evitarmos qualquer tipo de doença ou contaminação para os nossos animais. Termos aqui um espaço amplo para elas poderem ter um pasto e terem aqui para onde andar, terem aqui comida à vontade, terem bebedouros de fácil acesso, termos aqui, quando estamos em situações de mais rigorosas, como por exemplo muito calor, nós termos aqui expressores de água, ventiladores para elas se sentirem mais relaxadas, porque isso tudo favorece não só a produção de leite, mas o bem-estar dos nossos animais. Então nós temos um índice muito baixo de natalidade, então de morte à nascença, um índice muito baixo. Temos uma equipa de veterinários que se esforça aqui para conseguir suprir qualquer demanda ou qualquer necessidade que os nossos animais tenham, e isso depois acaba por se refletir tudo no leite. Acima de tudo reflete-se no leite, porque nós temos um teor de gordura bastante alto. Tudo bem, trata-se de um animal jersey, mas são animais extremamente saudáveis que nos proporcionam então aquilo que a gente faz lá embaixo. Ao contrário, um animal que não tem esse cuidado como tem aqui na fazenda, um animal altamente estressado, o que isso produz no leite? Produz tudo o reverso. Então, os níveis de gordura, de proteína que a gente procura podem não ser atingidos, apesar de ser uma raça propícia para isso, e a quantidade de leite. A quantidade de leite provavelmente vai ser um pouquinho inferior, porque ela não vai estar tão estimulada nessa produção. Então, isso será a parte mais importante. Importância da causa animal bem tratado aqui. Aqui é a sala da ordenha, não é isso, Miguel? Isso. Daqui nós podemos passar para onde, então? Isso. Aqui nós já podemos ir para a queijaria. Vamos para a queijaria. Vamos ver como é que começa a nascer essa delícia do queijo Jordão. Vamos lá. Bom, Miguel, a gente chegou aqui, o leite já foi extraído, já mostramos para vocês todo o processo. Agora, a partir daqui, como é feita a produção desse queijo? Então, aqui nós fazemos então a recepção do leite. Depois, existem alguns testes que a gente começa a fazer já nesse leite, para termos alguma padronização. Depois, nós fazemos a pasteurização do leite, que é a eliminação de qualquer matéria viva nesse leite. E daí nós fazemos a inoculação das culturas lácteas que nós vamos desenvolver nesse leite. Então, esse leite, depois de perder toda a sua matéria viva, vão continuar com os seus componentes nutritivos, os seus açúcares, a nossa lactose e todos os outros elementos e minerais, e nós vamos fazer a inoculação então das nossas culturas. Essas culturas vão depender do tipo de queijo que a gente quer fazer. Então, elas também vão ser as responsáveis para dar as características ao nosso queijo. Tanto elas sejam de aroma, de textura, de sabor. Então, nós vamos fazer a adição dessas culturas, vamos desenvolvê-las no nosso leite. No final do dia, então, nós temos um queijo fresco em que nós temos tudo o que nós queremos lá dentro. Temos desde o alimento dessas bactérias às próprias bactérias lá dentro. Nós agora precisamos lhe dar tempo e condições para que elas se desenvolvam e então realmente acabem por florescer essas características nos nossos produtos. Daí que nós vamos então iniciar agora um processo de maturação. O processo de maturação é um processo que nós temos que ter algum rigor nos parâmetros que a gente tem que controlar, como temperatura, como umidade, como controle de desenvolvimento de mofo. E aqui é onde realmente o queijo é produzido, é feito, porque é aqui que ele realmente ganha todas as suas características. Na base de qualquer queijo ou cada tipo de queijo tem um processo diferente, Miguel? Na base, que dependendo do tipo de queijo que a gente queira atingir, nós vamos usar bactérias lácteas diferentes na sua produção e também, dependendo do queijo que a gente vai fazer, as técnicas queijeiras que nós usamos, tanto do tamanho do grão, do tipo de corte que a gente faz, vão influenciar também no produto final. E aqui na maturação também, não só através do tempo que a gente vai permanecer com o queijo aqui, mas às vezes com processos de lavagem, de utilização ou da permissão de algum mofo se desenvolver mais, para a gente conseguir depois então outros resultados. O que muda no sabor conforme o tempo de maturação?
Então, um sabor muito facilmente identificado é uma certa picância a mais nesse queijo. Normalmente os queijos com maior maturação acabam por ter sabores mais complexos, um pouco mais articulados, são queijos mais cheios, queijos que nós até apelidamos como queijo mais de inverno, porque eles precisam de uma harmonização mais estruturada para serem consumidos e serem apetecíveis. Não é o queijo que eu gosto de trabalhar mais aqui na queijaria. Aqui na queijaria eu gosto mais de trabalhar com texturas. Então eu gosto de apresentar uma textura mais apetitosa, uma textura com uma certa cremosidade que lhe dá uma certa... acaba por nos estimular mais ao seu consumo. É isso que eu gosto de... A característica aqui da Queijaria Jordão é a pasta mole. Qual a diferença da pasta mole e na pasta dura? Na confecção, por exemplo, na produção. Aqui nós temos queijo, esse queijo é o queijo do Jordão pasta mole e queijo do Jordão pasta dura. É o mesmo queijo, nasce exatamente da mesma maneira, mas tem depois trabalhos diferentes dentro da sua maturação, em que nós permitimos que o queijo pasta mole ele vai ter 2 meses de maturação e é tratado com determinado cuidado para que ele consiga manter uma textura cremosa no seu interior, enquanto o pasta dura nós forçamos um tempo de secagem um pouquinho mais longo para ele perder sua umidade, ele ficar mais firme, mas ao mesmo tempo lhe permitindo que todos os sabores dele se desenvolvam muito mais. E até depois é interessante nós fazermos o teste para vocês perceberem a diferença que, embora se nasça da mesma maneira, há força que uma maturação pode ter dentro do processo do queijo para caracterizar em produtos completamente diferentes. Explorando você um pouquinho, a harmonização da pasta mole se dá com o quê, por exemplo? O nosso queijo pasta mole, ele se harmoniza, no geral, com o Brasil. Então é um queijo que nós desenvolvemos tendo em conta o clima onde a gente está inserido, também a região onde nós estamos inseridos, e ele vai se incorporar muito facilmente em qualquer costume aqui no Brasil. Então vai bem com um bom café, vai bem com um bom vinho branco. A harmonização que eu mais acabo por recomendar seria então vinhos brancos, espumantes, que também se consegue ter de alta qualidade sendo produzidos aqui no Brasil. Em qualquer estação do ano? Em qualquer estação do ano. Agora falando em nível regional para os produtores, o selo arte, qual é a importância para vocês que produzem? É de importância gigantesca, porque isso permite que nós, com um selo municipal, tenhamos a possibilidade de vendermos para o Brasil inteiro. E dá-nos uma certa relevância que, embora sejamos uma queijaria artesanal de uma dimensão muito pequena, conseguimos ter essa projeção comercial para o território federal. Então, isso é a maior vantagem. Outra coisa que nos permitirem isso daí é realmente ser um selo arte, de artesanal, de nós trazermos de nós impormos alguma identidade à nossa região. E é isso que a gente se procura fazer e é para isso que o selo arte também trabalha. Agora, uma coisa que é muito importante são os cuidados com a segurança e a qualidade dos produtos artesanais, né? Na região, mas como nós estamos aqui, eu queria saber da Queijaria Jordão. Quais os cuidados que você tem? Porque a gente sabe que as indústrias têm um controle de qualidade mais padronizado e muito rigorosos. Eu queria saber o trabalho de vocês com relação a essa segurança. Então, a mesma. Então, o que é que nós acabamos por fazer? Nós temos um controle muito grande durante a produção do queijo, tanto de temperatura como de pH, como é feito exatamente na grande indústria. Na parte da maturação, todos os queijos também têm o seu próprio controle, dependendo do produto que a gente queira atingir, para também nós mantermos a nossa padronização de produção. E depois, além disso, nós temos também a comprovação com análises de laboratórios externos para nos garantir a qualidade dos nossos produtos. Então, a nível de segurança alimentar, nós respeitamos tudo, assim como também, como somos inspecionados pelo sistema de inspeção municipal, ele também nos obriga a ter todo esse rastreio e a garantir toda essa segurança alimentar. Então, uma queijaria artesanal com os selos tanto de sistema de inspeção municipal como estadual, ele vai ter que garantir toda a segurança alimentar para o nosso consumidor. Aquilo que eu acabo por ter algumas questões de produtores que não têm esse tipo de selos. Uhum. Agora, eu queria uma curiosidade. Você vem de uma família de queijeiros e da Europa. Sim. Portugal.
Em que nível o queijo nacional brasileiro está nesse patamar? Isso aí é uma pergunta meio injusta. É injusta? Diga por quê. É injusta porque existe muita história na Europa na produção de queijo e muitos queijos diferentes na Europa nasceram de uma necessidade básica, que é a necessidade de armazenar leite. Então o que é que vai acontecer? Todos os queijos nasceram em diferentes regiões, aquelas regiões, aquele terroir permitiu o desenvolvimento de determinada característica que deu a identidade a algumas regiões, algumas cidades e algumas regiões. Aqui no Brasil somos um país muito novo e então nós já nascemos com algumas regalias. Então nós não tínhamos uma necessidade tão grande de fazer o armazenamento de leite porque já existiam recursos para isso, já estavam sendo a existir recursos que motivariam a sua conservação. Mas só que aqui desenvolve-se e consome-se muito queijo, produz-se e consome-se muito queijo. Aquilo que falta é que nós temos sempre a identificação e ter que dar a tipagem de um queijo de fora. E é contra isso que a gente tenta lutar aqui na queijaria, que é para nós sermos autênticos e trazermos a brasilidade da nossa região. Então criarmos um produto para o nosso povo. Cada lugar tem a sua peculiaridade, é isso? Exatamente. Então aqui aquilo que a gente tenta fazer é isso. É não fazermos um queijo tipo isso ou aquilo. É um queijo que pode ter alguma inspiração, que pode ter mas que retrata uma região, que traga algo para nós, que force a vontade das pessoas que gostam de comer queijo a visitarem Campos do Jordão, porque lá tem um queijo diferente que eu vou ter muita dificuldade em achar aqui na minha cidade. Então, precisar de motivar essa viagem para se conhecer não só a região e não só os queijos, porque aqui a nossa Serra da Mantiqueira é rica em muitos produtos, mas ter esse apelo para a nossa, dar essa identidade à nossa Serra da Mantiqueira. E falando em Serra da Mantiqueira, o apelo turístico, cultural que tem a Serra da Mantiqueira é muito grande. Qual a expectativa que você tem para a Queijaria Jordão? Expansionista ou não? O nosso projeto não tem uma ambição de crescer exacerbadamente. Nós continuamos a querer dar essa identidade. Então, para nos darmos essa identidade, nós podemos mecanizar alguns processos, podemos nos desenvolver aqui um pouco mais, mas sempre mantendo os pés muito no chão. Porque como não se trata de commodities, trata-se de produtos com um valor agregado, trata-se de produtos muito específicos, não são produtos de prateleira de supermercado, são produtos que precisam de ter uma história e um conhecimento e passar também, desde a forma como se consome, como se armazena ao nosso cliente. Então é um produto muito delicado para ser trabalhado. Então o seu crescimento para dobrar ou triplicar aqui, eu duvido um pouquinho desse momento. Mas a gente vai pés no chão, vamos querer criar aqui, como estamos numa região muito turística, vamos querer criar aqui alguns procedimentos para poder receber melhor esses visitantes, podermos colocar aqui mais informações para eles. Nós fazemos hoje, por exemplo, aqui uma visita na queijaria que vai desde a produção de leite à produção de queijo, em que a gente explica desde a forma como é produzido a como ele deve ser consumido. Porque senão as pessoas acabam por colocar sempre em parâmetros que muitas das vezes não são os corretos. Por se tratar, mais uma vez, de uma região turística, vocês têm algum projeto, algum programa de visitação à queijaria e à fazenda? E mais, como é que você comercializa o seu produto? Então, aqui nós temos visitas agendadas, que são guiadas por mim. Tem todos os processos, desde a produção do leite ao consumo do queijo. Então nós vamos na fazenda para explicar uma parte de como é produzido e a qualidade de vida que nós temos que dar aos nossos animais para ter um leite de excelência. Depois aqui na queijaria eu falo de todas as etapas que o queijo passa até ser produzido, até ganhar as suas características que o identificam. E depois, como é que o cliente deve cuidar desse queijo em casa, como deve harmonizar, falamos de cortes de queijo. Então damos uma formação, não só como fazer, mas como comer. Que isso faz com que a pessoa acabe por valorizar muito mais o produto e consiga, e acabe com alguns tabus que existem em volta dos queijos. Então nunca mais vai existir desperdício de queijo e as pessoas conseguem perceber
todas as etapas que aconteceram ali para chegar naquele estágio do queijo na casa dele. Depois, na questão das nossas vendas, a nossa prioridade é a região. Então nós somos um queijo regional, a nossa prioridade é Serra da Mantiqueira e Val do Paraíba. Só depois, se caso a nossa produção não seja consumida nestas regiões, é que nós podemos abraçar outros estados. E hoje, felizmente, nós estamos no estado de São Paulo, estamos na cidade de São Paulo, estamos em algumas cidades no Rio de Janeiro, mas o nosso foco principal é a região de Serra da Mantiqueira e Val do Paraíba. Mas se romper fronteira também não tem problema nenhum, né, Miguel? Claro. Miguel, uma curiosidade também. Você disse que há 5 anos você implantou a Queijaria Jordão. Pandemia. Momento difícil para o mundo. Eu queria saber os grandes desafios que você encontrou quando você deu prática a essa ideia. Todo tipo de desafios, porque era um projeto que estava a nascer, nós tínhamos um propósito de desenvolver um queijo novo, era um queijo que precisava de contacto para ser vendido, então em muitos momentos nós pensamos em mudar a ótica da empresa e o objetivo final da empresa e pensarmos em usarmos queijos mais populares, só que o nosso propósito sempre seria trabalhar para a região e com a região, dar-lhe uma identidade. E a própria pandemia respondeu de uma maneira bem diferente do que aquela que a gente especulava. Então as pessoas em casa queriam ser propostas a experiências diferentes. Então para nós foi ótimo porque o nosso queijo era novo, era diferente, as pessoas estavam ávidas de algo novo. A questão do e-commerce também nos ajudou muito nessa questão. Então foi um início muito conturbado, mas que depois, calmamente e lentamente, foi ganhando a sua forma. Mas foram tempos bem delicados. O e-commerce funciona ainda? O e-commerce funciona ainda. Nós temos o nosso site aqui da própria empresa, mas grande parte desse e-commerce é feito pelos nossos clientes. Quantos tipos de queijo hoje você produz? Hoje nós estamos com o Jordão Pasta Mole, estamos também com o Jordão Pasta Dura, estamos com o Pinhal, estamos com o Pinhal Longa Maturação, estamos com o Lobato, o Xavier, depois temos o queijo Bica, que é um queijo que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um queijo que foi ensinado pela minha avó. E depois temos algumas coisas mais para a nossa região e para os próximos aqui a nós, que é a nossa coalhada seca e o iogurte. E temos também o fundi, já pronto, porque faz todo sentido aqui para a nossa região e para Campos do Jordão. Então, para quem vem a Campos do Jordão e precisa de levar um souvenir para a família, para quem não veio, então levam Campos do Jordão para a cidade deles com o nosso fundi aqui, que é um preparo muito rápido e bastante interessante para se levar. Então tem uma variedade para você poder experimentar pelo e-commerce. Comércio, supermercados, esses pontos de venda, você tem em alguns lugares ou não? Principalmente, o meu forte seria, então, empórios. Empórios, né? Empórios eu tenho bastantes clientes. Entendi. Miguel, queria agradecer, foi um prazer te conhecer todo o processo de produção da Queijaria Jordão. Você percebeu aí que tem queijo Lobato, Monteiro Lobato, certo? Isso. Xavier, São Francisco Xavier, Pinhal, Santo Antônio do Pinhal e assim vai. Ou seja, é um queijo da Serra da Mantiqueira, é um queijo do Vale do Paraíba. Muito obrigado por ter aceitado a nossa proposta e ter participado do Câmara na Rua. Prazer é todo meu. Um abraço. Câmara na Rua volta semana que vem.